Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Maria, sou diretora da Multiplica Capital e estou aqui com o nosso ilustríssimo consultor Fausto, que todo mês fala um pouquinho de mercado e ajuda a gente bastante aqui na parte das estratégias com os insights. Hoje a gente vai falar sobre dificuldades da balança comercial. Obrigada, Fausto. Então, como Boa sempre, sorte. vamos tentar entreter, né? Isso, aí no final a gente abre para as perguntas também. Quem quiser mandar pode mandar no chat, que aí a gente passa. Tá bom. Então, vamos começar o seguinte. Hoje, nós trouxemos aqui para a nossa conversa, na verdade, não é uma afirmação, né? O que nós estamos colocando é uma pergunta, né? É uma coisa que a gente teria que buscar para responder. Será que nós vamos viver dificuldades à frente com a nossa balança comercial? Então, esse é o tema de hoje. Esse tema nós dividimos em dois blocos. O primeiro bloco, nós vamos verificar o comportamento do preço das commodities na passagem, ou no final do primeiro semestre, a passagem para o mês de julho. E por que isso é importante? Porque nós somos um dos grandes exportadores de commodities do mundo. Soja, ferro, carne. Então nós temos a nossa economia tem uma profunda imbricação com o mercado de commodities. E essa característica ela se acentuou nos últimos anos, né? Então, primeiro nós vamos examinar o que está acontecendo com os grandes blocos de preço de commodity e depois, o segundo bloco, nós vamos tratar do desempenho da balança comercial brasileira no primeiro semestre. Aqui só dá um comentário, é que desde a greve do Banco Central, a gente não tem os dados fechados sobre as transações externas do Brasil. O dado que nós temos de balança comercial é aquele publicado pelo Ministério da Economia, tá bom? Bom, a primeira constatação, nós temos visto muita gente, tanto no Brasil quanto fora, uma espécie de debate sobre uma eventual recessão na economia, né? Principalmente a gente tem ouvido falar muito sobre isso no mercado americano e no mercado europeu. Nós, na verdade, eu acho que o que a gente deveria pensar do ponto de vista global é numa desaceleração do crescimento econômico. Mas, por quê? Porque eu posso ter algum período de recessão em diferentes lugares. Mas o que é importante a gente olhar é do ponto de vista global. Se nós teríamos uma recessão global, e não acho que esse é o caso. Porém, o ritmo de crescimento da economia ele está realmente sendo reduzido e a gente vai ver esses dados agora. A gente utiliza, para saber a temperatura dessa questão global, a gente utiliza um indicador que é feito pela ETZ Zurich, em conjunto com o IBRE, que são os barômetros econômicos globais. Ele mostra, esse gráfico que nós estamos vendo, ele mostra duas condições desse barômetro. O primeiro é o que eles chamam de coincidente. Coincidente é como a medição feita no mundo captura o momento presente. E nesse índice que saiu agora de julho, ele está muito baixo, ele está com 91 pontos, que é pode ser considerado um nível muito baixo dessa expectativa, desse atual momento da economia no mundo. E para se ter uma noção, de fevereiro para julho, ele acumulou uma perda de quase 20%. O barômetro antecedente é aquele que ele procura medir o que vai acontecer com a economia nos próximos 6 meses. E esse barômetro também teve uma forte queda e estabilizou num patamar muito baixo em julho. Para se ter essa curva meio alaranjada aqui, em que nós podemos perceber que o nível desse indicador antecedente ele só esteve mais baixo do que hoje na crise de 2008 e no auge da pandemia.
E esse índice que nós temos agora de 86,2 pontos, ele é o mais, tirando esses dois episódios dessas duas crises, ele é o mais baixo desde 2002, quando começou a ser analisado esse indicador. Quando nós pegamos o relatório, que é o relatório do Fundo Monetário, é um relatório semestral, ele mostra, nesse contexto, ele mostra que a previsão de crescimento da economia para 2022 e 2023 recuou e estava em 3,6% tanto para 2022 quanto para 2023, isso na economia global. E aqui a gente tinha abertura da participação dos Estados Unidos, da zona do euro, da América e Caribe, América do Sul, América Latina e Caribe. E, então, era vindo daquela recuperação forte de 2021, seria uma queda do ritmo. E mesmo comparando a previsão de 2022 e 2023, também tinha uma queda. Aí, para a gente verificar essa percepção de uma desaceleração, a gente pegou também um dado que foi publicado agora em junho do Banco Mundial. E o Banco Mundial reduziu ainda mais a perspectiva de crescimento global. Então, ele imagina um crescimento para esse ano de 2022 de 2,9% no mundo, reduziu a expectativa de crescimento nos Estados Unidos para 2,5%, assim como para a Europa. E, nesse contexto, o único país que houve um crescimento da perspectiva de alta do PIB no caso, foi o Brasil, em que no relatório do Banco Mundial ele já apresenta uma expectativa de crescimento para 2022 de 1,5%. Né? Então, de fato, o que nós temos é um esfriamento do ritmo de crescimento. Não dá ainda para falar de recessão, apesar de que pode haver recessão pontualmente em alguns países. Né? Bom, aí, se houvesse realmente uma desaceleração mais forte da economia, em função não só do problema da Ucrânia, mas também pela elevação dos juros que vai continuar ocorrendo nos próximos trimestres, isso teria um impacto, né? Teria um impacto sobre o preço das commodities. Eu separei aqui alguns grupos de commodities para ver o comportamento nos últimos anos, desde 2010, mas também para ver o comportamento mês a mês, o que está acontecendo com as commodities. Esses gráficos, a base dele, ele é em dólar, mas o preço em dólar ele flutua em relação a uma base de 2010, 100 pontos. Então, tudo que está abaixo de 100 pontos significa que ele caiu de preço naquele ano específico, ou, se está acima, ele subiu de preço. Lembrando que, no caso aqui, nós vamos começar pelo gráfico das bebidas, que inclui café, cacau, chá, né? O que nós temos é o seguinte, o preço recorde desse conjunto ocorreu em 2011, com 115,97 pontos. Nos últimos 12 meses, até junho, ele está em 105,06 pontos, quer dizer, ele está acima daquela base lá de 2010. Porém, a despeito de ter havido aquela alta de preço decorrente da guerra da Ucrânia, esse preço nos últimos meses ele começou a se estabilizar com uma pequena queda. E nós vamos ver que este fenômeno de alta de preço e depois redução a partir de março, ele ocorreu também com muitas outras commodities. Por exemplo, óleos vegetais, né? Que você pega óleo de soja, de dendê, de coco, de amendoim, quer dizer, o conjunto de óleos comestíveis que são comercializados no mundo, eles chegaram, nos últimos 12 meses até junho, eles bateram um recorde de preço histórico, 144 pontos, ou seja, 44% de alta sobre a base
de 2010. E quase 70%, 80% de alta sobre os preços de 2015 até 2019, antes da pandemia. Mas, se a gente observar o mês a mês nos últimos de 2021 e os últimos meses de 2022, também a gente observa uma desaceleração desses preços. E o mesmo está ocorrendo com os grãos, arroz, trigo, milho, cevada. O que aconteceu? Eles também começaram, tiveram um ápice de preço mensal que ocorreu depois da guerra da Ucrânia, que ocorreu em maio, e no mês de junho começaram a ter um leve declínio de preço. Fertilizantes, eles bateram recorde nesses 12 meses, na média de 12 meses até junho, é preço recorde, e aí entra fosfato, potássio, nitrogênio, fosfato natural, quer dizer, tudo isso que compõe esse grupo de fertilizantes bateram recorde de preço mensal em abril e estão em declínio para uma estabilidade em preço alto ainda, mas em declínio. Metais e minerais, aí entra alumínio, cobre, minério de ferro, níquel, zinco, latão, todos esses metais e minerais, eles estão na média de 12 meses, com preço recorde em junho, porém em forte declínio a partir do pico que ocorreu com a guerra da Ucrânia. E a gente aqui percebe que do mês de março para o mês de junho eles tiveram uma queda acentuada de preço. E aqui chama atenção o minério de ferro, porque o minério de ferro nos interessa, tem uma forte participação na nossa balança comercial. Então, todas essas commodities, ou elas estão entrando para uma estabilidade de preço ou estão declinando. Porém, o efeito dessa alta de preço que ocorreu até março é um efeito que vai levar tempo para se diluir. Ele vai se diluir, até chegar no IPCA, vai se diluir ao longo dos próximos trimestres. E outros metais básicos, com exceção de ferro, também acontece a mesma coisa. Eles também estão em declínio, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. O único componente que ainda apresenta uma situação de alta de preço e com preço médio recorde nos últimos 12 meses é o grupo de energia, que envolve carvão, petróleo, que é o óleo cru, e gás natural. Esse item, ele continua, até junho ainda tinha uma forte elevação de preços. Quando a gente fala de uma desaceleração da economia, a gente precisa lembrar que todos os ciclos de desaceleração no passado, elas foram precedidas por uma forte alta do preço da energia. E a energia, ela tem um fator, ela se reproduz ao longo do sistema de produção e que gera impacto inflacionário que chega forte no consumidor. E quando isso acontece, que começa a chegar no consumidor, o que acaba ocorrendo é uma alta da taxa de juros. E essa alta da taxa de juros para moderar os preços. E isso nós vamos ver ocorrer ao longo dos próximos trimestres. Quer dizer, o juro vai continuar subindo ao longo dos próximos trimestres. Quando eu falo o juro vai continuar subindo, eu estou falando do juro nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, o juro ainda vai ter talvez chegue a 14 ou 14,25, e aí vai dar uma parada para examinar a circunstância da economia do mundo lá no último trimestre do ano. Agora, nós capturamos alguns preços para a gente ver, já entrando na primeira quinzena de julho. E aí, quando a gente olha a primeira quinzena de julho, a gente percebe que o petróleo, ele entrou no mês de julho, ele já entrou flutuando, eu vou chamar aqui numa faixa de estabilidade alta de preço, mas entre 115 e 90 e 100, entre 115 dólares o barril e 100. E ele está flutuando nessa faixa. A despeito do problema da Rússia, né, de suprimento de gás e petróleo,
ele está estabilizando nessa faixa de preço entre 100 e 110, vamos dizer assim. Isso aqui pode ser já um começo, um reflexo de que o mercado está desmontando certas posições especulativas em função do início do ciclo de alta de preço, da alta de juros. Mas isso também ocorreu com o minério de ferro, que no dia 12 de julho já estava em $109 a tonelada métrica. Mas alumínio também houve uma forte desaceleração nesse início de julho, assim como também ocorreu com o cobre. Eu coletei mais duas commodities que são do nosso interesse para a gente perceber que, de fato, aquele ímpeto de alta das commodities ele está se acomodando e entrando em declínio. Nós podemos ver isso também no preço do ouro, que está oscilando em $1.720 a onça. Vimos também no níquel. E o gás natural, até dia 12 de julho, ele tinha começado a ter um declínio, e isso afeta muito a Europa. Porém, ele ainda não está estável. Nos últimos dias ele teve uma elevação, uma nova elevação. Mas, de uma maneira geral, o que nós temos é uma espécie de um novo patamar de oscilação das commodities com tendência de queda. Agora, o que nós vamos ver agora, nesse segundo bloco, é a respeito do desempenho da balança comercial do comércio brasileiro no primeiro semestre, e vamos considerar essa alta que houve de preços de commodity em 2021 e primeiro semestre de 2022, fazer alguma especulação sobre o que poderia vir a acontecer com a desaceleração do preço das commodities nos próximos trimestres, né? Então nós vamos olhar os dados que são dados do Ministério da Economia, ainda não tem os dados do Banco Central, né? Então, o que é resumo do que aconteceu com a nossa balança comercial? O nosso superávit, ele declinou entre o primeiro semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2021, nós tivemos uma redução do superávit de 2,6 bilhões de dólares. Muito bem. Agora, o extraordinário que aconteceu é o tamanho das mudanças que ocorreram nos grandes segmentos do comércio: produtos agropecuários, indústria extrativa mineral e indústria de transformação. Por exemplo, no caso dos produtos agropecuários, nós tivemos um ganho de superávit na comparação desses dois semestres da ordem de quase 8,7 bilhões de dólares. Os produtos agropecuários incrementaram na nossa balança. Já os produtos de extração mineral, eles tiveram uma queda de 8,9 bilhões de dólares, a redução do nosso superávit nesse item, houve uma redução de 8,9 bilhões. E também, produtos da indústria de transformação, nós também tivemos uma redução do superávit da ordem de 3 bilhões. Na verdade, nós nunca demos superávit na indústria de transformação, mas o nosso déficit na balança da indústria de transformação, ele cresceu 3 bilhões de dólares. Bom, aí, se a gente pegar, tem um dado muito importante, muito positivo nessa conta. Quando a gente olha a indústria de transformação, o que acontece? Historicamente, quando o Brasil tem uma atividade econômica que está crescendo, mesmo modestamente crescendo pouco, o crescimento econômico, ele pressiona a balança comercial nos itens da indústria de transformação. Só que, nesses 6 meses, aconteceu o seguinte fenômeno. Realmente, nós tivemos uma alta das nossas importações da balança de bens industriais da ordem de 24 bilhões de dólares. Aumentaram as nossas importações. E também aumentaram as nossas exportações na indústria de transformação uma ordem de 21 bilhões de dólares. Ou significa que a balança comercial
ela propiciou que houvesse esse crescimento da indústria de transformação nos dois sentidos. Nós aumentamos as nossas exportações e aumentamos também as nossas importações, né? E o grande ganho, então, veio, na verdade, o grande ganho ele veio dos produtos agropecuários. Então, esse aqui é um dado interessante, quer dizer, nós tivemos uma mudança dos valores, apesar de ter uma pequena queda do saldo, houve uma mudança que permitiu a gente ampliar as nossas importações de produtos para a atividade econômica, produtos industriais na ordem de 25 bilhões de dólares, sem desequilibrar a balança comercial. Abrindo os detalhes das exportações, né? Produtos agropecuários, que eles cresceram, na verdade, quase 9 bilhões, mais de 9 bilhões de dólares, o que foi que propiciou esse ganho da balança comercial? Na maior parte dos itens foi uma alta de preço associado a alguns deles uma alta de volume, né? Só tivemos queda de volume, nós tivemos queda de volume na soja, no café e no algodão, nas frutas e especiarias, mas o milho, até trigo nós tivemos aumento de volume de exportação. E a alta de preço foi significativa. Então, por exemplo, na média, quando eu comparo 6 meses de 2022 com 6 meses de 2021, a alta de preço de soja chegou a 34%, café quase 80%, milho 39%, algodão em bruto 25,7%, né? Trigo e centeio não moído, nós tivemos uma alta de preço de 42% e uma alta de exportação de 338% em volume. Quer dizer, nós saímos de 123 milhões de dólares exportados para quase 760 milhões de dólares exportados. Então, o que está acontecendo? A nossa balança ela está equilibrada graças a um forte aumento de preços em dólar dos produtos que a gente exporta. Então, nós tivemos um ganho extraordinário em soja, café e milho. Só esses 3 itens, eles somam já quase 8 bilhões de dólares. Então, para os próximos trimestres, nós temos aqui que abrir uma dúvida se nós vamos continuar tendo esses ganhos ou se os preços vão se manter, propiciando a manutenção desses ganhos, ou se nós vamos começar a ver recuo dos preços nesse conjunto da agropecuária. A extrativa mineral, que nós tivemos uma redução de 2,3 bilhões, principalmente pela queda do volume exportado. E com foco, quer dizer, a grande perda que nós tivemos nesse semestre foi no minério de ferro, né? Minério de ferro e seus concentrados, principalmente por uma condição da China. O que aconteceu é que a China teve, esse primeiro semestre, teve um crescimento muito baixo, teve lockdown e a gente teve preço do minério de ferro caiu 25% e nós ainda perdemos 7% de volume. Então, esse conjunto do minério de ferro trouxe uma redução do nosso superávit da ordem de 6,6 bilhões, queda de preço e de volume. E no petróleo, nós tivemos um ganho. Qual foi o ganho? Nós perdemos volume, 15% do volume, nós tivemos uma alta de preços médios de 51,3%. Então, na extrativa mineral, a flutuação do preço das commodities tem um impacto muito grande dentro do mercado brasileiro. Então, se o petróleo se equilibrar ou reduzir de preço, nós, nos próximos trimestres, teremos uma redução do superávit no item de petróleo bruto, né? Então, nos próximos trimestres, nós vamos ter que acompanhar de perto, porque nós vamos ter aqui, dado o aumento de preço de juros no mercado americano e no mercado europeu, e o ritmo de crescimento menor na China, nós vamos ver alguma flutuação de preço na parte da extrativa mineral.
E na indústria de transformação, aí nós tem a ver, por exemplo, com exportação de gasolina, óleo diesel, óleo combustível, carne de frango, carne fresca processada, celulose. O que aconteceu? Esse saldo cresceu 21 bilhões, incluindo uma alta de 625 milhões de dólares na exportação de veículos, que tem a ver com a Argentina. Agora, esse segundo semestre na Argentina começou com uma crise muito grande, com uma inflação muito elevada, e muito provavelmente nós vamos ter algum tipo de incômodo nas nossas exportações para a Argentina. Mas, em compensação, óleo combustível, carne bovina, de frango, farelo de soja, celulose, nós tivemos um aumento de volume de exportação, de preço, volume e preço de exportações. Para ter uma ideia, no caso dos óleos derivados de petróleo, alta de 70% no preço, com alta de 15% no volume. Na carne bovina, 26% de aumento de preço, com 26% de aumento de volume. Então, esses componentes na indústria de transformação, eles propiciaram uma forte alta na balança comercial. E, muito provavelmente, não será o mesmo desempenho no segundo semestre desse ano e no primeiro semestre do ano que vem. Outra coisa aqui é o seguinte, a nossa concentração de exportação continua forte com a China. 28% do que a gente exporta é para a China. E o segundo maior cliente nosso é os Estados Unidos e o terceiro a Argentina. Portanto, aqui nós temos que ficar bastante atentos com os próximos semestres. Eventuais problemas no ritmo de crescimento da China, eles têm potencial de causar perdas na balança comercial brasileira. Então, nós vamos ter que acompanhar. O que surpreende, no caso dos Estados Unidos, é que as importações que nós fizemos dos Estados Unidos, eles tiveram uma alta de 8,6 bilhões de dólares de crescimento das nossas importações, comparando esse semestre com o primeiro do ano passado. E o que foi? Qual é o destaque? O que a gente acabou comprando dos Estados Unidos? A gente acabou comprando dos Estados Unidos quase 5,5 bilhões de dólares em hidrocarbonetos, óleo diesel, gasolina, gás natural, óleo bruto de petróleo, carvão, mas também houve um crescimento na importação de fertilizantes. Então, nós temos aqui um crescimento do nosso déficit com os Estados Unidos. Por quê? Porque a atividade... nós precisamos, aqui, a nossa atividade econômica começou a recuperar o consumo de derivados de petróleo. Como nós não temos refinaria para fazer frente às nossas necessidades internas, nós exportamos muito petróleo bruto, mas a gente acaba comprando derivados de petróleo, assim como a gente também exporta um pouco de derivados de petróleo. Agora, a economia americana, se ela declinar o crescimento, né, aí provavelmente que vai acontecer um fenômeno ao contrário do ganho da balança comercial. Uma redução de preços vai trazer também uma redução das nossas importações. Então, essa balança ela tá bastante complexa para a gente ter um entendimento. Nós temos coisas que pressionam para baixo e temos coisas que pressionam positivamente. Por exemplo, nós poderíamos comprar gasolina e óleo diesel mais baratos, mas também vamos exportar esses produtos, o petróleo mais barato. Então, isso aqui tem que acompanhar esses próximos semestres, nós vamos ter que acompanhar com bastante atenção. As nossas importações, né, o que aconteceu? Nós temos uma forte concentração de importações na China e nos Estados Unidos. O que é destaque é que nesse primeiro semestre o que aconteceu foi um forte crescimento de nossas importações da Rússia. A Rússia agora se tornou o nosso quinto maior
fornecedor. E a Rússia era o 25º. Então aí dá para entender porque que o governo brasileiro está dizendo que não vai aderir às sanções, às medidas e sanções à Rússia por causa da guerra da Ucrânia. Porque nós passamos a importar muito da Rússia. E aqui nós estamos importando o quê? Petróleo da Rússia e fertilizantes. E a gente também está aumentando as exportações para a Rússia. Então, aqui nós não vamos ver nenhuma medida do governo brasileiro com relação à Rússia. É por causa de interesses econômicos nossos que, considerando a nossa posição estratégica, que não é muito significativa no mundo, dá para a gente passar despercebido sem fazer nenhum tipo de restrição ao comércio com a Rússia. Tá? E a gente olha, Estados Unidos, nós compramos 28 bilhões de dólares da China e 25 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Agora, como nós ampliamos as nossas compras junto aos Estados Unidos, o que aconteceu? O nosso saldo comercial, que é basicamente feito pela China e é consumido pelos Estados Unidos, nós tivemos aí sim, entre esses dois países, nós tivemos uma redução de saldo da ordem de 10,6 bilhões de dólares. E se a gente olhar aqui essas duas linhas, nós podemos ver que no caso da China, o nosso aumento de importações da China, principalmente de produtos eletrônicos, telecomunicações, chip, esse tipo de coisa, fez a gente reduzir. A gente ainda tem superávit de 25 bilhões de dólares com a China, mas houve uma redução em relação, de 19 bilhões de dólares, mas houve uma redução de 6 bilhões de dólares em função do aumento das nossas importações. E com os Estados Unidos, nós tivemos um aumento da diferença, quer dizer, o nosso déficit com os Estados Unidos cresceu de 3 bilhões para 7 bilhões. Então, só esses dois países nós tivemos uma redução de superávit de 10,6 bilhões. Em compensação, a Argentina, a Holanda, a Espanha, Chile, Singapura, México e Alemanha propiciaram um aumento de 7,6 bilhões de dólares no nosso saldo comercial. Então, a gente poderia dizer que nesse primeiro semestre a gente diversificou um bocado o nosso superávit comercial veio de diferentes fontes. A gente perdeu com a China e os Estados Unidos um pouco do superávit, mas a gente ganhou com outros países, o que é saudável para a balança comercial. Bom, seria considerado a perfeição se isso tivesse ocorrido num sistema de preços e de ritmo de crescimento da economia normais. E o que nós temos, na verdade, foi uma forte elevação de preços e no caso do mercado americano, uma aceleração brutal do crescimento no primeiro semestre, dados os incentivos que foram colocados na economia americana, que levaram os Estados Unidos a uma forte ciclo inflacionário como o resto do mundo. Então, nos próximos semestres, esse quadro vai tender a uma acomodação e aí nós vamos poder, de fato, entender de forma mais adequada a nossa balança comercial. Em resumo, né? Tem muita gente falando sobre desaceleração do crescimento, né? Principalmente de 22 e 23. Não recessões locais, mas há uma desaceleração visível do crescimento, muitos sinais dessa desaceleração. Outro fenômeno que torna instável esse processo é a turbulência entre as principais moedas. Ora, nós vimos o euro recentemente chegar a 1 por 1 com o dólar. Apesar de todo mundo dizer que o dólar está se valorizando, ele de fato está se desvalorizando em relação ao ien, ao yuan e também ao euro. Ele se valorizou. Mas, quando a gente pega o poder de compra do dólar sobre a cesta de moedas, sobre a cesta de commodities, o que houve é que o dólar ele se desvalorizou em relação às commodities. Isso aqui seria o mesmo que dizer que a moeda brasileira ela se valorizou fortemente
em relação à moeda argentina. Do ponto de vista econômico, isso não significa grande coisa, porque, na verdade, a nossa exportação para a Argentina aumentou. Ora, se o poder de compra da moeda argentina se depreciou, a gente devia ter perdido exportação. E não foi isso que aconteceu. E por que isso está acontecendo? Porque nós temos um problema no sistema monetário internacional em relação às moedas. As moedas estão com um grau de volatilidade e de depreciação em relação aos ativos que é muito alto. Então, na verdade, esse problema nós ainda vamos enfrentar ao longo dos próximos meses. Qual é a consequência desses problemas? A consequência dessa instabilidade monetária é que a inflação, porque muita gente diz que a inflação é a inflação de desarranjo da produção, da oferta e da demanda. É verdade, uma parte dela é isso. Agora, outra parte tem a ver com a própria qualidade das moedas. Ora, eu não posso imaginar que uma moeda forte e que se diz mais valorizada do que as demais tenha que pagar o dobro para obter energia. Então, esse desequilíbrio macroeconômico que a gente vê, ele está permeando todo o sistema. E aí é o sistema de oferta e demanda, é o sistema de suprimento internacional, é a forma como se descentralizou a produção dos bens pelo mundo, que traz dificuldades, que uma dificuldade resulta em dificuldade no outro, é problema geopolítico por causa da guerra, mas também tem a ver com uma enorme emissão monetária que foi feita nos últimos anos, com taxas de juros abaixo da inflação no mundo inteiro. Agora, essa inflação, ela vai permanecer, ainda há algum tempo ela vai permanecer elevada, o que vai demandar dos bancos centrais uma elevação, redução da liquidez e uma elevação da taxa de juros. Mas aqui, do ponto de vista global, nós temos um outro problema. É que os 4 bancos centrais, primeiro, eles têm uma defasagem de política entre eles. Então, por exemplo, os Estados Unidos já está com o juro acima de 2,5% e a Europa só começou a subir o juro agora. Então, tem uma defasagem entre eles. E também tem uma assimetria das economias. Então, por exemplo, enquanto os Estados Unidos parou de emitir, fazer QE, parou de renovar os títulos que estão no balanço dos bancos centrais, o Japão está expandindo, a China está tentando fazer medidas para expansão. Então há uma incoerência macroeconômica entre essa atividade global. E essa postura, ela retarda o processo de estabilização do sistema. O que deveria estar acontecendo é uma sincronia entre esses principais economias. Mas o estado das economias, de desajuste das economias, é diferente. Então, enquanto nos Estados Unidos houve uma aceleração fora do normal, que não existe mais mão de obra disponível qualificada para operar a economia, na Europa o que aconteceu é que esse ritmo não foi tão forte quanto os Estados Unidos. E no Japão, totalmente diferente. Então, nós temos aqui um problema. Mas uma coisa é certa, o juro, ao longo dos próximos semestres, ele ainda vai ter que subir. Tá? No passado, quando ocorreu uma alta generalizada de preços, há 40 anos atrás, e que os Estados Unidos iniciou um ciclo de alta de juros, que desagou numa alta de juros lá em 81 de 22%, o que foi que esse ciclo de restrição monetária e alta de juros trouxe? Ele gerou recessão, ele fez cair os preços das commodities e dos ativos para patamares históricos médios e também causou uma fuga de capitais para os Estados Unidos. Quer dizer, a restrição monetária e a alta de juros, ele capturou recursos para os países centrais,
principalmente para os Estados Unidos. E gerou crise na periferia do sistema. A nossa crise durou 10 anos. Nesse momento, o que a gente pode dizer é o seguinte: esse começo de ciclo de alta nos Estados Unidos, que ainda não ocorreu plenamente na Europa e que ainda está na contramão na China e no Japão, o que foi que esse movimento pode ter gerado em junho e julho, é um início do fim do ciclo de alta das commodities, quer dizer, se arrefeceu essa alta e algumas commodities já começam a ter até declínio de preço. Mas como nós temos problema de desalinhamento das moedas e nós temos políticas monetárias nos grandes blocos de produção e consumo do mundo que são defasados, esse processo de ajuste de preços relativos e de preço de commodities ele vai ser um processo mais longo. Só para a gente ilustrar o tamanho do problema nos Estados Unidos, eu tenho aqui o gráfico do último dado do CPI americano, que passou de 1,3%, que é um negócio inacreditável no mês. Tanto o CPI cheio como o CPI urbano dos grandes centros urbanos, eles estão girando em 9% no mês de junho. Mas os núcleos também estão se elevando. Está certo que em menor ritmo, mas estão se elevando. Se eu pegar a inflação americana e expurgar, que é o núcleo deles, expurgar alimentos e expurgar energia, que são os principais fatores que elevaram a inflação, nós ainda temos o núcleo em aceleração em 5,7%. Para trazer esse núcleo para 2%, nós vamos percorrer aí vários trimestres para que isso aqui ocorra. Não vai ser uma coisa assim, aquela ideia de que isso é transitório, não é. Por quê? Porque as commodities não estão respondendo ainda na velocidade necessária a uma eventual a essa elevação de juros. O juro vai ter que subir mais, a liquidez vai ter que reduzir mais, vai levar um pouco mais de tempo. E outro detalhe, quando eu comparo a situação de hoje, há uma diferença fundamental, é que os Estados Unidos, os países da Europa e o Japão, o nível de endividamento deles hoje é muito maior do que há 40 anos atrás. Nos Estados Unidos está em 145% do PIB. Os Estados Unidos de hoje lembra a Itália de 15 anos atrás. Né? Quer dizer, eles ainda têm a hegemonia da moeda, mas o nível de endividamento é brutal. Outro detalhe, o déficit público nos Estados Unidos e na Europa é elevadíssimo. O déficit público americano, e agora subindo a taxa de juros, o déficit público vai continuar subindo também. Tem que se levar em consideração esse aspecto. Tá? Agora, a gente aqui, nesse primeiro semestre, então, o que nós vimos é que as exportações de produto agropecuário e extrativo mineral, alguns itens, muitos deles tiveram queda de volume, mas na média tiveram alta de preço. A retomada do crescimento da economia, mesmo que seja em uma taxa moderada, digamos, que a gente feche esse ano crescendo a 1,8% e o ano que vem a gente cresça 1%, que é o que está na previsão, esse nível de crescimento, mesmo modesto, ele empurra a economia para importação, maiores volumes de importação e redução dos volumes de exportação. Isso já ocorreu no primeiro semestre. As importações cresceram 30%, enquanto as exportações cresceram, o valor das exportações cresceram 20%. E isso levou a uma queda do superávit comercial. E essa queda do superávit comercial, dado esse cenário que a gente tem para os próximos semestres, ela deve continuar acontecendo. Né? Agora, historicamente, se a gente combinar a alta de juros nos Estados Unidos e combinar redução do crescimento global nos próximos semestres,
poderá levar a uma queda mais acelerada, não é uma queda maior, é uma queda mais rápida nas commodities. E também uma redução do fluxo de capitais no mundo. Quer dizer, essa circulação dessa liquidez brutal que tem trazido 50, 60 bilhões de dólares de investimento direto para o Brasil, isso aqui tende a retrair, né? Principalmente para os países emergentes. Quer dizer, as pessoas vão buscar, muito provavelmente, vão financiar os déficits públicos do país, como na Europa e nos Estados Unidos, né? Quer dizer, os títulos americanos eles vão ser atrativos, né? E aí nós podemos ter, não imediatamente, mas no decorrer do tempo, nós podemos ter algumas dificuldades nas nossas contas externas. Só para lembrar, no ciclo 2012-2015, quando houve o recuo do preço das commodities, e a despeito do mundo estar crescendo fortemente naquela época, quando houve a queda do preço das commodities, o Brasil teve uma longa recessão, que foi de 3,5% em 2 anos seguidos, né? E um forte estrago nas contas públicas. O que nós temos agora? Nós não temos um forte crescimento global e nós já temos as nossas contas públicas bastante debilitadas. Quer dizer, nós temos esse ano uma situação melhor exatamente pela inflação ter elevado a receita pública. No segundo tempo desse jogo, a pressão inflacionária será sobre as despesas públicas. E nós não teremos mais esse efeito que houve da inflação ter aumentado. Quer dizer, esse salto que deu na receita não vai se repetir. Então, aqui nós temos um ponto de atenção, de preocupação. Então, só para a gente ter uma ideia do que significa, né, esse ganho de preço que a gente teve no saldo comercial, eu pus aqui os principais itens das nossas exportações para a gente ver quanto foi o ganho em dólares. Quer dizer, nós ganhamos 22 bilhões de dólares, 22,8 bilhões de dólares nesse período, graças a 34% de aumento na soja, 51% no petróleo, 68% nos derivados, 26% na carne bovina, 15% no farelo de soja, 80% no café, 38% nos gorduras e óleos vegetais, 26%, 27% nos frangos e 38% no milho. A única coisa que caiu de preço foi o minério de ferro, que reduziu o nosso superávit em 6,6 bilhões. Então, o cenário básico aqui é o seguinte: há uma desaceleração que vai se aprofundar nos próximos semestres. E vou dizer uma coisa: se os preços dos nossos itens de exportação eles vierem, não é cair muito não, eles vierem para os seus patamares históricos médios, por exemplo, o barril de petróleo a 70 dólares e o minério de ferro a 80 dólares, nós vamos ver, nós vamos ter algum problema na nossa balança. E então é assim, gato escaldado de água fria tem medo, tá bom? Então era isso que a gente queria trazer na nosso Multitalks de hoje, e eu vou abrir agora para a gente tratar de perguntas, né? Vamos lá, seu Fausto. A gente tem 2 perguntas aqui. A primeira é do Thiago Costa. Qual seria o impacto da queda de preços das commodities na inflação no Brasil? Sim, essa é uma pergunta interessante, né? Isso aqui é bom porque ele dá a oportunidade de perceber os vasos comunicantes e as dificuldades que nós temos. Por exemplo, vamos dizer que as commodities recuassem para os seus preços médios históricos. Por exemplo, o milho, que chegou até 700 dólares, depois que agora está girando em, vamos dizer, 600 dólares, o preço médio histórico dele é 400 dólares. Ora, se ele reduzir até os preços médios, nós vamos ver uma força deflacionária. Por um lado, nós vamos ver óleo,
soja, o minério de ferro, tudo isso recuando de preço. Isto aqui é deflacionário. Por outro lado, como isto vai reduzir de preço, o volume de recursos que nós vamos obter do mercado externo, ele vai ser menor. E pode ocorrer uma pressão sobre a taxa de câmbio. Então eu teria os preços dos produtos caindo, mas o câmbio subindo. Na minha opinião, isto terá um efeito de reduzir a inflação rapidamente. Porém, vai trazer um custo maior, porque vai desacelerar a nossa economia, nós vamos ter menos recursos vindo de fora e nós vamos ter mais dificuldades na condução da política monetária, política fiscal. Então, a queda de preço tem um aspecto deflacionário e de redução da inflação. E não é só aqui. A queda de preço teria um efeito de redução da inflação no mundo inteiro. Então, nós vamos examinar isso nos próximos trimestres, se isso de fato vai ocorrer. Joga a inflação para baixo, mas também joga a entrada de recursos do Brasil para baixo. Então, vasos comunicantes. Qual é o nível de equilíbrio desses vasos? A gente não sabe, porque pode ter coisa que a demanda ainda permaneça. Por exemplo, o minério de ferro caiu, mas se a China, a política de expansão da China continuar gerando resultado, a gente poderia ter estancar a queda de receita no minério de ferro. Mas isso é certo. As commodities, assim, se a commodity não retornar, o que vai acontecer é que a inflação vai ficar mais resistente no mundo. A inflação mais resistente vai demandar mais juros. Então, inevitavelmente, uma hora essas commodities vão voltar para o preço médio histórico, tá certo? E isso vai trazer a inflação para baixo num canal, mas vai trazer outras dificuldades nos demais, né? Tem mais pergunta? Ele colocou aqui qual seria o impacto da queda de preços das commodities na balança comercial no Brasil. Bom, essa é o que a gente está especulando aqui. Se nós se o nosso superávit comercial de 60 bilhões de dólares por ano basicamente, ele é assim, ele vem do superávit da balança comercial. E nossa balança comercial, o que nós mais exportamos são commodities. Que commodities? Petróleo, minério de ferro, o complexo da soja, milho, carnes, frango e boi. Esse conjunto é da onde vem o nosso superávit. Uma redução de preço desses produtos, o que ele vai acarretar? Ele vai acarretar uma redução do nosso saldo comercial. E se isso foi gerado por uma redução de crescimento da economia, ele ainda pode ter um efeito de reduzir os volumes também. Então, isso aqui me parece que nós vamos ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Portanto, é bom a gente ficar atento ao desenrolar dessa situação internacional. Tá? Tem mais outra? Acho que hoje é isso. É isso? Muito bem. Então, eu quero agradecer a todos e espero que o que a gente tenha apresentado seja de bom proveito para quem assistiu e esperamos no mês que vem ter uma apresentação com notícias melhores para a economia brasileira. Um abraço a todos, muito obrigado.